Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs. Sempre com muita alegria, com muita satisfação que nós vamos dar início novamente aos nossos estudos, às nossas reflexões, no curso de Estudos Espíritas e Educação Mediúnica no módulo 6. Nós já estamos na 13ª aula. Que maravilha, meus irmãos. Então, toda terça-feira nós teremos um conteúdo novo para todos, para nós estudarmos, refletir e também nós conhecermos a história da civilização. Mas antes de nós fazermos a prece nossa inicial, eu quero mandar um abraço para o Raniel. Raniel é um menino que acompanha a sua família, vem toda quarta-feira aqui na Seara de Jesus e hoje ele está aqui, que nós estamos gravando esse material, ele está aqui com a sua mãe e ele pediu, Fábio, manda um abraço para mim na aula. Então, Raniel, um abraço para você, meu amiguinho, tá bom? Assiste essa aula junto com a sua mãe, tá bom? Então, convido a todos que fechem os olhos, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer ao nosso amigo e mestre Jesus por mais essa oportunidade de aprendizado, de reflexão, que possamos absorver toda a essência desta aula para nós colocarmos em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. E, meus irmãos, como já foi dito, nós estamos na 13ª aula. O tema hoje é a Revolução Francesa. Vocês estão vendo aí todos os tópicos, da lição de hoje, do capítulo 22 do livro A Caminho da Luz, esse livro maravilhoso que nós estamos estudando, que nós estamos refletindo, nós estamos conhecendo a história da nossa civilização. Nós estamos conhecendo, verificando, analisando todo o progresso da civilização humana. Então é muito interessante esse estudo, estão aqui todos os tópicos que nós vamos abordar hoje. E antes de nós já iniciarmos o nosso tema, sempre bom nós reforçarmos a iniciativa da equipe de educação que traz todo o material com antecedência para vocês da aula. Então nós temos ali, como vocês estão vendo, o link do material em PDF. Sempre nós disponibilizamos um vídeo de esclarecimento. Nós estamos acompanhando aí as aulas, as reflexões de Chris Dux e do Jorge Elahá e uma outra amiga que agora eu esqueci o nome dela, que traz para nós brilhantes explanações. Então, aqueles que têm apenas o hábito de assistir a nossa aula, estamos muito agradecidos por vocês participarem e tecer todos os comentários, mas também tenham acessem o rico material fornecido aqui no Google Sala de Aula do nosso curso no módulo 6, tá bom? E para nós já iniciarmos então essa reflexão, a aula da Simone, ela terminou já dando um gancho para nós sobre a aula de hoje, com grandes ensinamentos, e finalizou agora com essa bela obra de Emmanuel, Os Tempos do Porvir. Então, Simone, eu convido você então, minha amiga, a fazer a leitura desse capítulo. Você pode ler para nós então, minha amiguinha? Por favor, leia para nós. Seja bem-vinda, viu, amiguinha Simone? Os tempos do porvir, marchamos, pois, para uma época de crença firme e consoladora, que derramará o bálsamo da fé pura e iluminada sobre as almas que adorarão o Criador sem qualquer véu de formalidades inadequadas e obsoletas. Semelhantes transformações serão efetuadas após muitas lutas que encherão de receios e de espantos os espíritos encarnados. Lembremos-nos, porém, de que Deus está no leme. É esse o porvir do orbe em que viveis. Contudo, quanto tempo decorrerá até que essa nova era brilhe nos horizontes do entendimento humano? Ignoramos. Conjuguemos, todavia, os nossos esforços a fim de alçarmos esse desiderato. Demonstrai com o vosso exemplo que a luz permanece em vossos corações.
e cooperareis conosco em favor dessas mutações precisas. Toda reforma terá de nascer no interior. Da iluminação do coração vem a verdadeira cristianização do lar. E do aperfeiçoamento das coletividades surgirá um novo e glorioso dia da humanidade. Muito obrigado, minha amiga, muito obrigado por trazer esse rico material. Então, meus irmãos, essa preparação espiritual e moral que serve para o futuro da humanidade, enfatiza Emmanuel o porvir. O porvir significa justamente o futuro. Não é apenas uma mudança de era, mas é uma renovação exigida a cada espírito. Então, além disso, esse termo usado por Emmanuel, o porvir, mostra que a dor atual é passageira e construtiva. Então, a dor, nos momentos de dor, ela é passageira, nunca será eterna, mas ela é pedagógica, ela é construtiva, porque justamente através desses sofrimentos, às vezes, dessas provas difíceis, vai preparar cada vez mais a alma para um estado evolutivo superior. Então, meus irmãos, quando nós colocamos então esse trecho muito bem abordado pela Simone na sua aula, na nossa aula anterior, na 12ª aula, que nós vamos verificar que o futuro ele é construído então pelas escolhas e prática do amor, né? As práticas do amor, lógico, bem realizadas hoje. Desta forma, com as práticas do amor realizadas hoje, essas práticas vão agir como se fossem nossos advogados na espiritualidade. O advogado de cada indivíduo na espiritualidade. E falando do nosso material didático no Google Sala de Aula, nós temos aqui, né, a aula do estudo, né, que a Chris Drux e o Jorge Lerrat, né, eles estão fazendo, e já é o capítulo deles, é o capítulo 26 desse estudo, né, A Caminho da Luz, que fala justamente da Revolução Francesa. Então, é um belo material. E desse material nós extraímos, meus irmãos, um vídeo que a Chris Drux sempre elabora para nós em cada capítulo. Ela faz como se fosse um resumo do capítulo numa forma de um videoclipe, como se fosse um videoclipe. Então é muito interessante. Já na última oportunidade já colocamos aqui para vocês da aula, justamente eu não me lembro qual aula que foi, que acho que foi a 3ª aula, salvo engano, a minha aula, agora do módulo 6, nós colocamos o videoclipe. E prestem muita atenção, porque ela conseguiu sintetizar de uma forma brilhante e excepcional toda a essência desse capítulo, além de todos os itens abordados por Emmanuel. Então vamos assistir, convido a todos que prestem muita atenção e assistam esse maravilhoso vídeo elaborado por ela. Tá bom, meus irmãos? Então já vamos iniciar o vídeo e até daqui a pouco. Os filhos da Revolução traíram seus próprios ideais. 3 pilares, liberdade, igualdade e fraternidade, prenunciavam avanço na ordem social terrena. Porém, onde deveria prevalecer a máxima da fraternidade todos por um, o egoísmo apresentou o contraponto do cada um por si. Os vanguardeiros do ciclo de nefastos episódios, conhecido como Revolução Francesa, sucumbiram às paixões, praticaram atrocidades, as mesmas que questionavam e condenavam no absolutismo. A idade contemporânea era inaugurada com gritos e cadafalsos.
nobres e os próprios revolucionários que questionavam Robespierre e os jacobinos tiveram como destino a forca. No final do século XVIII, os enciclopedistas, a razão e o humanismo indicavam a aurora de novos tempos, tempos promissores e libertários em direção a uma igualdade de condições. Porém, a miséria material daqueles que governavam a França não souberam agasalhar os nobres movimentos libertários. Em maio de 1789, a Assembleia dos Estados Gerais buscava o impositivo da igualdade, mas a ambição do clero e da nobreza, a despeito das tentativas bem-intencionadas de Luís XVI, rei de França, se sobrepunham ao terceiro estado, o povo. Este, cerceado pela miséria, sufocava. A miséria material e também dos corações daqueles que governavam a pretérita nação de Joana d'Arc escreveram linhas de terror na história que deveria apontar renovações. Cabia à França aproveitar as lições britânicas do exercício das decisões em coletivo, com o exemplo da Câmara dos Comuns e o Parlamento. Mas uma nova onda de torpor pelo egoísmo nublou consciências. Insatisfeita e na penúria, a população francesa se rebelou. Em 1779, a queda da Bastilha derrubava também o último símbolo da aristocracia francesa. A Revolução aconteceu em ciclo de 3 fases. Na primeira, 1789 a 1792, espíritos tenebrosos como Robespierre e Marat impuseram às massas a forte embriaguez da matança. Sob o pretexto de instauração de uma nova ordem, um novo sistema social, evocavam e praticavam as mesmas tiranias do feudalismo da Idade Média. O anúncio da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, marco progressista que deu ensejo à promulgação da Constituição, acontecia em meio à fermentação das ideias e radicalização do povo. Durante a Convenção Nacional 1792 a 1795, segunda fase da Revolução Francesa, quando vigorava a República, foi decretada a morte na guilhotina do rei e de toda a família imperial. Teve início o período de terror, no qual jacobinos, liderados por Maximilien Robespierre, estiveram no poder. Na terceira fase, os girondinos, que eram contra os abusos jacobinos, inspirados por Charlotte Corday, retomaram o poder e redigiram outra Constituição. O gênio francês, sob a égide do plano espiritual, escreve a Carta Magna de 1795. O poder legislativo ficava entregue ao Conselho dos 500 e ao Conselho dos Anciães. Após longo período de lutas internas nos desvarios de liberdade, a França se via ameaçada de invasão e desmembramento. Nova mobilização espiritual oportuniza a vinda de Napoleão Bonaparte, o humilde soldado corso que malbaratou sua honrosa missão em favor da unidade. Com suas vitórias militares, garantiu a integridade do solo francês, mas espalhou miséria e ruína no seio de outros povos. Traiu-se em suas próprias forças, sob o ponto de vista espiritual. Aproximava-se o tempo de um dos discípulos mais lúcidos do Cristo, daquele que também nascido em solo francês,
representaria a reparação da trajetória das coletividades. Um garimpeiro da verdade, a ponte entre a religião impositiva que não explicava e a ciência arrogante que não consolava. 2 meses antes de Napoleão Bonaparte sagrar-se imperador, nascia aquele que traduziria ao mundo a realeza da dimensão espiritual. Nascia em Lyon, em 3 de outubro de 1804, o mestre Allan Kardec, a grande voz do Consolador prometido. Em linhas magistrais do texto que encontramos em obras póstumas, Liberdade, Igualdade e Fraternidade, afirmaria o codificador a lúcida análise da Revolução Francesa, que sucumbiu aos seus ideais. Todos vós que sonhais com essa idade de ouro para a humanidade, trabalhai, antes de tudo, na construção da base do edifício, sem pensardes em lhe colocar a cúpula. Ponde-lhe nas primeiras fiadas a fraternidade, na sua mais pura acepção. Mas, para isso, não basta decretá-la e inscrevê-la numa bandeira. Faz-se mister que ela esteja no coração dos homens e não se muda o coração dos homens por meio de ordenações. Meus irmãos, que vídeo maravilhoso! Quantos ensinamentos, quantas reflexões ela conseguiu abordar de uma forma espetacular. Eu fico até constrangido agora, depois dessa maravilhosa explanação, dar sequência, porque poderíamos encerrar agora a nossa aula tão rico que é esse material que ela conseguiu sintetizar muito bem. Mas dando sequência, Dando sequência a todas essas questões desse capítulo da Revolução Francesa, que envolve a Revolução Francesa, foi justamente colocado aqui, a missão espiritual da França. Olhem só, meus irmãos. Então, a França foi chamada pelo plano espiritual ao cumprimento de uma sagrada missão junto à humanidade sofredora. Aí, resumidamente aqui, colocamos um tópico sobre a missão, que era justamente aproveitar as conquistas inglesas, como já foi dito na aula da Simone, para quebrar o cetro da realeza absoluta, do absolutismo. E o objetivo era justamente organizar um novo processo administrativo na renovação dos organismos políticos. E tudo isso, diante dessa maravilhosa missão, desse objetivo magnífico, teve a inspiração das lições generosas e sábias dos filósofos pensadores franceses. Olha que interessante, meus irmãos, o iluminismo veio justamente para ajudar a alavancar essa missão espiritual da França. E para nós entendermos então dessa questão dessa missão, vamos rever lá atrás, alguns outros capítulos lá atrás, quando fala justamente da queda do Império Romano no Ocidente. Lá por volta do ano de 470, 476 já depois de Cristo, ocorre o quê? Ocorre uma descentralização do poder naquela época e volta então a economia de subsistência, meus irmãos. Volta aquela questão feudal, a questão mais da economia de subsistência e durou por muito tempo. Durou lá do século VIII até mais ou menos o século XII. Aí, quando a partir deste momento do século XII, vai surgir então esse absolutismo, que é justamente essa união da realeza com o clero. Então, o rei, juntamente com essa forma de governo absolutista, juntamente com o clero, com a igreja,
né? Eles vão ter esse vigor dessa centralização do poder, justamente com o aspecto, com a alegação da proteção do direito divino. Então a consequência disso foi justamente o aparecimento, como nós vimos agora nos capítulos anteriores, do despotismo dos reis, de vários reis desta forma, né, perdulário, e o povo cada vez mais passando necessidades. Mas nós verificamos então, na aula anterior, que a Inglaterra, naquele momento ali, cumpriu a sua missão espiritual, cumpriu a sua missão ali naquela civilização, justamente para tirar o poder desse poder centralizado do absolutismo do reino e criando um parlamento, aonde as decisões não é só do rei, mas sim de um grupo de pessoas preparadas, que era o parlamento. E desta mesma forma, como nós estamos vendo aqui da missão da França, era fazer ainda algo mais. Porque além de acompanhar essa descentralização, né, acabando justamente com o absolutismo, criando um outro sistema, ia ser ainda aliado, aperfeiçoado com os ensinamentos dos iluministas, dos investigadores da verdade, dos especuladores da verdade, dos livres pensadores. E Emmanuel retrata, e vamos ver também outras obras, porque neste momento, se a França, justamente como nós colocamos aqui, se ela tivesse cumprido exatamente a sua missão, o seu objetivo, com essas inspirações, naquele momento, o nosso planeta já ia começar a alavancar cada vez mais para um mundo de regeneração. Por quê? Porque a França ia servir de modelo para os outros governos, um modelo que deu certo. Tanto é que o iluminismo, todos os idealismos da Revolução Francesa, não estou falando dos exemplos da guerra e do governo, o idealismo da Revolução Francesa, né, iniciado com os iluministas, originou o quê? A independência dos Estados Unidos e outros movimentos depois que nós estamos sentindo reflexos até hoje, positivos. Então, naquele momento, a civilização francesa teve uma grande oportunidade de ajudar a alavancar cada vez mais o progresso para a regeneração desse nosso planeta escola. Mas, infelizmente, porque tudo depende do livre-arbítrio, não foi isso que aconteceu. Então, trouxemos aqui, como já foi explicado muito bem pelo vídeo da Cris Drux, nós vamos colocar apenas os pontos aqui, para não ficar muito cansativo. Então, a França no século XVIII. Então, o cenário que preparou então essa revolução. Dom Reinaldo de Luís XV foi justamente marcado pelo luxo desenfreado e abuso do clero e da nobreza em proporções espantosas. Verificamos também que nesse momento, né, aliado a esse luxo desenfreado, a miséria do povo, as classes proletariadas e lavradores na mais hedionda miséria, enquanto nobres e padres estavam isentos de imposto. Os coitadinhos quase não tinham nada, tinham que pagar imposto. E os demais, como vocês estão vendo, os nobres e os padres, eram isentos. Aliás, até hoje na Espanha, os padres continuam isentos dos impostos. Aí nós estamos vendo então esse poder do absolutismo monárquico, que foi desde 1614, os Estados Gerais não se reuniam, olha só. Em razão então desse absolutismo, né, todos os outros integrantes dos Estados Gerais não se reuniam. Então isso foi fortalecendo cada vez mais o poder absoluto.
E depois nós vamos verificar, né, a questão da influência americana. A independência americana vai acender o mais vivo entusiasmo no ânimo dos franceses. Por outro lado, também a independência americana, meus irmãos, estudando a história, a França, como a França sempre foi opositora da Inglaterra, eles tinham lá suas rivalidades, como a América, né, que depois foi criado os Estados Unidos, né, mas a América, na época, eles queriam ficar livre, independente, porque era uma colônia inglesa. A França auxiliou, financiou a guerra da luta para a independência. E financiando também comprometeu o orçamento do país, o orçamento desse reino. E isso também acarretou ainda mais a revolta, então, do povo. E, paralelamente a isso, nós vamos ter justamente nesse momento de treva, desse momento do absolutismo, porque aqueles que eram contra a filosofia religiosa e estatal eram condenados à morte. Então nós vamos encontrar ali, diante de toda essa situação contrária, nós vamos receber aqui irmãos iluminados nesse nosso planeta escola, que vai mudar o conceito de entendimento, que são os enciclopedistas e filósofos, que também chamamos de os iluministas, as ideias que iluminaram o caminho da mudança. Então, um trecho: o luxo desenfreado e os abusos do clero e da nobreza haviam ambientado todas as ideias livres e generosas dos enciclopedistas e dos filósofos no coração torturado do povo. Então, com o pensamento renovador, as ideias de liberdade e igualdade dos filósofos franceses eram inspiradas pelo plano espiritual para promover avanços na organização política da humanidade. Pensadores como Voltaire, Rousseau e Montesquieu foram instrumentos para despertar as consciências e preparar o terreno das transformações necessárias. Então, o objetivo era criar um novo processo administrativo, renovando os organismos políticos do mundo ocidental. Então, aqui um breve resumo. Luís XVI e os Estados Gerais. Então, ele era visto ali, como diz Emmanuel, como bondoso monarca. Luís XVI tentou reerguer a realeza após os excessos de seu antecessor. Convidou espíritos práticos e eminentes, como Turgot e Malesherbes, para colaborar na administração. Aí Emmanuel ressalta: mal sabia, na sua pouca experiência dos homens e da vida, que uma era nova começava para o mundo político do Ocidente. Então, como nós destacamos, em maio de 1789, reunidos os Estados Gerais em Paris, como fazia muito tempo que eles não reuniam, explode os maiores desentendimentos entre os membros. Duas facções políticas, como foi muito bem narrado pela Cris no seu vídeo, inicialmente que nós apresentamos, né, houve todos esses desentendimentos, e apesar então da boa vontade e cooperação de Necker em nome do rei. Então a reunião transforma-se em Assembleia Constituinte, inicia-se então a Revolução instigada pela palavra de Mirabeau. Então, meus irmãos, aí o cume, né, o ápice então dessa revolução, como vocês estão vendo, é a queda da Bastilha, no dia 14 de julho de 1789. Então, a derrubada da Bastilha segue-se a célebre Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Uma série de reformas se verifica em todos os departamentos da vida social e política da França. Aquelas renovações, todavia, preludiam os mais dolorosos acontecimentos. Então, meus irmãos, a queda da Bastilha, por que ela ficou tão representada? Porque ali era uma prisão, era o depósito de pólvoras ali do reino, ali significava naquele momento a força máxima, o exemplo de força do Império Francês.
Então, com a derrubada, né, significa justamente a queda de todo o império. Aí então, neste momento, vai iniciar então a Revolução Francesa. Então, esse período de mais ou menos 10 anos, de 1789 a 1799, vai mostrar justamente o descontentamento da população contra os demandos do poder absoluto dos reis. Mas, em realidade, né, vai definir como sendo as incompatibilidades existentes entre a classe, né, dominante, né, daquele despotismo dominante, a uma realidade econômica vigente, a pobreza, as faltas de oportunidades das classes mais simples. E vai nos relatar a história, né, que justamente ficou marcado esse reinado dos Bourbons, que era muito mal administrado, a moeda perdia valor, os aumentos do salário da classe não alcançavam nem um aumento do custo de vida. Estava muito difícil naquela época, meus irmãos. E, paralelamente, as causas da ordem econômica, justamente no meio dessa turbulência, aí foi surgindo todas essas ordens intelectual, né, que já, né, podemos citar sempre como exemplo o Diderot, Voltaire, Rousseau, Turgot, Quesnay e outros, né? Todos esses iluminados irmãos, né, através desse movimento do iluminismo, vai incentivar o seio do povo francês justamente por esses princípios de fraternidade, igualdade e liberdade. E nós, meus irmãos, como colocamos aqui, os ideais que transcendem a revolução. Os ideais. Que uma coisa é a Revolução Francesa e outra são os ideais da revolução. Os ideais é justamente a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Esses foram os ideais. Não devemos nunca lembrar daqueles vastos momentos de penumbra, de treva, mas vamos sempre lembrar dos ideais que transcenderam a revolução, que é justamente a liberdade, que é o direito inalienável do espírito ao livre-arbítrio, a conquista fundamental, então, para a evolução da humanidade. A igualdade, todos os seres são filhos de Deus, com os mesmos direitos perante a lei divina e humana. E a fraternidade, que nos une, esse elo de amor universal entre os seres, é a lei suprema do Cristo que une toda a humanidade. Mas esses ideais vão sendo aprimorados, absorvidos ao longo do tempo, ao longo da maturidade da civilização. Nós nunca podemos pensar como hoje nós pensamos, nós não podemos cobrar desses nossos irmãos lá de 1789, de pensar como nós. Essas reflexões já foi um grande avanço. Muitos podem questionar, Fábio, mas todos esses que lideravam aí esse movimento de liberdade, igualdade e fraternidade, mais ainda a questão da igualdade, muitos desses poderiam ter escravos trabalhando nas suas propriedades, no seu comércio, né? E como eles podem ter escravos e falando de igualdade? Calma, nós não podemos pensar como hoje. Nós devemos tentar entender que aquilo foi um avanço. E lógico, posteriormente, depois, né, mais ou menos quase 100 anos, ou um pouco menos de 100 anos depois, também através deste movimento, desses ideais, justamente buscou a liberdade desses escravos, não é? Mas tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo, meus irmãos. Então, colocamos aqui justamente essa dualidade. Nós vamos ver esse exemplo aqui da guilhotina e vamos ver o exemplo aqui da liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade, meus irmãos. Então, por um lado, como justamente nós estamos vendo,
A implantação dos fundamentos de liberdade no mundo já havia se iniciado com o advento do parlamentarismo na Inglaterra, como nós já colocamos lá em 1688. E também alavancado esse sentimento lá no povo francês, justamente com a independência dos Estados Unidos no ano de 1776. Então, alguns espíritos incumbidos de tal propósito, eles não, infelizmente, como já foi dito, não conseguiram ir avante nas suas missões. Então, depois daquele momento, aquele movimento libertário, o que será que aconteceu com os franceses? Nós já tivemos a oportunidade de ver o resumo lá no vídeo inicial. Os dois partidos, então, entraram em choque, entraram em conflito, justamente nas paixões sórdidas e políticas, e como consequência, os grandes filósofos, como vocês estão vendo nesses sentimentos de liberdade, igualdade e fraternidade, cederam lugar então aos grandes fanáticos. E a França experimentou então desta forma os dias de terror, quando então esta arma, que é a guilhotina, a arma criada então por José Guillotin, José Guillotin, de guilhotina, José Guillotin, chegava a matar mais de 1000 pessoas por dia, meus irmãos. Vocês imaginam naquela época, em praça pública, morrer mais de 1000 pessoas por dia. Então esses espíritos saíram desesperados do corpo e ficavam, então imagina, 1000 pessoas por dia morriam em praça pública. Imaginam como é que estavam esses espíritos então nessa psicosfera da França, e por falta de entendimento, é claro, muitos buscando até a vingança. Olha só, então Marat e Robespierre, pelos excessos de violência durante esse período revolucionário, aí nós vamos ver também Napoleão Bonaparte, pela escravidão de outros povos, por exemplo, que era uma espécie então de provação coletiva para o povo francês, que é justamente a lei de causa e efeito, ação e reação. Olha só que os governantes franceses causaram para toda a coletividade do povo francês. Aí que nós vamos ver que tudo é escolha. Da mesma forma que estava tudo planejado nas missões desses irmãos, de justamente alavancarem não só essa civilização francesa como um exemplo, ajudando na regeneração desse nosso planeta escola, ao contrário, conquistaram cada vez mais débitos, meus irmãos? Então, aí nós vamos passar por épocas de sombras, desvio da missão sagrada. Então, o mundo de sombras invadia as consciências da França generosa. Olha só. Então, nós vamos ver aí o comparativo de espíritos preparados com espíritos nas trevas. Enquanto alguns espíritos estavam preparados para uma jornada heróica, muitas outras personalidades estreitavam na treva o momento de saciar a sede de sangue e de poder. Então, a prisão de Luís XVI em Varena simboliza a crescente turbulência. Aí várias famílias buscam refúgio em países vizinhos diante da violência iminente. E aí a França, até deixamos mais escuro aqui o slide, a França vai passar por momentos e períodos do terror. Aí vem a Convenção Nacional, apesar das garantias da Constituição de 1791, a pessoa do rei decretou-lhe a morte na guilhotina. 21 de janeiro de 1793, teve a execução de Luís XVI na praça pública, na atual Praça da Concórdia. Então a França traía com esse ato as mais dolorosas provações coletivas. Figura das sombras: Marat, Danton, Robespierre, entre outros, conduziram a revolução pelos caminhos do terror e do sangue. Aí, lógico, vem as consequências, como nós já falamos, as consequências espirituais sobre esses atos.
As inteligências perversas e as turbas apaixonadas conduziram os destinos da França aos mais nefastos excessos. Aí depois nós temos a Constituição de 1795. Aí nós vamos ter um pouco de luz após as trevas. Então, sob a inspiração de seus gênios tutelares, à frente dos quais estavam o espírito de Joana d'Arc, a França aprova a Constituição de 1795. Os poderes legislativos ficaram entregues ao Conselho dos 500 e ao Conselho dos Anciães, ficando o poder executivo confiado a um diretório composto de 5 membros. Olha só, Emmanuel destaca para nós, que nós aqui resumimos muito tópico, a espiritualidade trabalhou. E nesta civilização especial da França, Joana d'Arc, juntamente com outros espíritos de alta hierarquia, justamente intuíram e inspiraram todos esses governantes, que estavam fazendo parte desse Conselho dos 500 e dos Anciões, para justamente ter uma mudança e trazer um pouquinho de luz para as trevas. Aí nós vamos ter um pequeno período que é a trégua de paz. Então estabeleceu-se uma trégua de paz após os anos do terror. O período foi aproveitado na reconstrução de obras notáveis do pensamento. A proteção espiritual de Joana d'Arc evidencia a tutela do alto sobre a nação francesa. E os gênios tutelares trabalharam para restaurar a ordem e a razão. Aí, meus irmãos, estava tudo tranquilo. Aí, num exato momento, um missionário que assumiu o compromisso na espiritualidade para justamente contribuir novamente com o avanço dessa civilização, com o auxílio de todas essas experiências do iluminismo, com todas essas experiências dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, se comprometeu um espírito missionário como o título que vocês estão vendo. Um título que foi criado, eu coloquei aqui, não está no livro, mas é o missionário que se perdeu no poder. Napoleão Bonaparte, meus irmãos. E aqui, aproveitando esse belo recurso da inteligência artificial, colocamos essa imagem aí de Chico, observando tudo, trabalhando nesse belo processo mediúnico da psicografia, e Emmanuel trabalhando, editando essa bela obra para nós. Então, segundo Emmanuel, foi destinada uma grande tarefa na organização social lá do século XIX. Então, Napoleão Bonaparte ascendeu rapidamente ao poder na França, lutando contra tropas monarquistas, contra os contra-revolucionários que desejavam derrubar o novo governo republicano. Mas, como nem tudo são flores, como tem essa questão da nossa infantilidade ainda espiritual. Então, devido à fraqueza política, o diretório foi derrubado através do golpe de Estado de 1799, do 18, que foi conhecido como 18 de Brumário, de acordo com o calendário revolucionário. Então, foi quando Napoleão tornou-se o primeiro cônsul. Então, Napoleão deixou de se arrastar, então deixou-se levar desta forma, aquele que veio com um projeto missionário, deixou se levar pela vaidade, pelo poder. Então, desta forma, se deixando se levar pela vaidade e pelo poder, conduziu então desta forma a França de uma forma de governo, justamente essa forma de governo que ele tanto quis combater, ele mesmo começou a conduzir. Então ele começou a alegar que a conspiração para assassiná-lo era possivelmente um levante monarquista. Aí ele foi lá e promoveu um plebiscito. E nesse grande apoio popular na época, acabou coroado como imperador dos franceses, numa cerimônia oficiada pelo Papa Pio VII, na Igreja Notre-Dame em Paris, em dezembro de 1804. Aí nós vamos fazer um comparativo aqui da sua missão, que foi destinada à sua queda.
Então a missão. A França estava ameaçada de invasão e desmembramento. Com as atribuições do missionário, Napoleão foi chamado às culminâncias do poder. O humilde soldado corso foi destinado a uma grande tarefa na organização social do século XIX, como nós falamos. Mas daí vem a queda, meus irmãos. Ele não soube compreender as finalidades da sua grandiosa missão. Bastaram as primeiras vitórias para que a vaidade e a ambição lhe assombrasse o pensamento. Aí, extraindo um trecho do livro, Napoleão, assediado pelo sonho de domínio absoluto, tornou-se uma espécie de Maomé transviado. Nós colocamos aqui para vocês, lógico que a Cris lá colocou no vídeo o texto lindíssimo de Obras Póstumas, né, de Allan Kardec, justamente narrando esse resumo sobre a Revolução Francesa. Nós extraímos aqui do livro Cartas e Crônicas, ditadas pelo nosso irmão Humberto de Campos, que à época, né, por várias razões, era conhecido como Irmão X. Lá no capítulo 28, nós extraímos o seguinte: uma noite de dezembro de 1799, em esferas elevadas, ocorreu um encontro espiritual entre Napoleão, em desdobramento durante o sono, e o espírito de Allan Kardec. Olha só, 5 anos antes de Kardec reencarnar. Este ali se encontrava para ajudar e orientar Napoleão, pois futuramente viria a reencarnar na França, na cidade de Lyon. Nesse encontro intermediado por mentores, fica claro que Napoleão estava afastando-se da sua programação espiritual pré-estabelecida, que era propagar os ideais da Revolução Francesa. Propagar os ideais, aquilo que nós falamos, meus irmãos, os ideais da Revolução Francesa pelos 4 cantos da Europa, estendendo a todos o acesso ao conhecimento do iluminismo e o compêndio do enciclopedismo. Apesar do desvio de sua programação espiritual inicial, conseguiu a façanha até de desdobrar os princípios iluministas dentro e fora da Europa, chegando até o continente americano e influenciando um grande movimento continental de independência política das colônias espanholas e portuguesas. Sim, realmente, Napoleão Bonaparte teve essa participação, mas infelizmente, por vários motivos, até pelo medo, e o Brasil foi beneficiado por isso, porque com o medo ali das conquistas napoleônicas, todo o reino de Portugal veio se estabelecer aqui no Brasil. E depois muitos desses, filhos desses, justamente com os ideais da Revolução Francesa, os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, estudando todos esses ideais na Europa, eles vieram para o Brasil depois com uma cabeça diferente, justamente, né, foi onde começou o início da preparação da independência do Brasil e da proclamação posteriormente da República. Então também surgiu, né, desses desdobramentos, surgiu reflexos até positivos para nós aqui brasileiros. E lógico, falando então dessa bela jornada, desse nosso missionário, né, que veio neste momento conturbado da Revolução Francesa, mas veio num momento já preparado, já semeado, justamente pelos pensamentos iluministas, pelas reflexões, pelos ideais da Revolução Francesa, pelos esses ideais de estudo de ser um livre pensador, de um especulador da verdade. Então esse grande missionário veio a reencarnar na França, porque a mensagem de que Kardec era o portador e é ainda o portador, na época ele vai enfrentar o ceticismo das academias dessas cidades, né, dessas principais cidades como a França, né, que era tida na época uma cidade-luz da Europa e do mundo nesse momento. Então Cristo havia designado que o Espiritismo, o Consolador prometido, como nós vamos falar, o Espiritismo nasceria na França.
mas não podemos deixar de constar, como consta no livro, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Tudo isso seria transplantado para um país, essa é a essência do Espiritismo, ia ser transplantado para um país onde não houvesse karmas coletivos, como estava ocorrendo na França. Então, por isso que veio para o Brasil. O Brasil não tinha essa questão, vamos dizer assim, de karmas coletivos pelas consequências nefastas, né, de uma administração, né, totalmente das trevas, né, como ocorreu na época da França. E então isso possibilitou o Brasil receber todos esses irmãos com os ideais, né, do Consolador prometido. E São Luís, que é o guia espiritual da França, né, voltando a alguns trechos do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, cedeu que a terra gaulesa recebesse então Allan Kardec, mas negociou com Ismael, que é o guia espiritual do Brasil, já que as mensagens de libertação vai ser levada então para a nossa terra, que era chamada Terra do Cruzeiro. E a França pede, né, ali no plano espiritual, que muitos espíritos atribulados da Revolução reencarnassem justamente no Brasil, pois se reencarnarem lá na época, lá na França, eles iam impedir todo esse processo de paz. Então, segundo a obra, mais de 2 milhões de franceses vieram a reencarnar aqui no Brasil, para que quando chegasse a mensagem espírita, culturalmente se identificasse então com o chamado do método cartesiano de Allan Kardec. Então não devemos deixar passar batido, muito embora não era o nosso tema aqui, mas falar justamente dessa obra, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E lógico, né? O Consolador prometido, o Espiritismo, Allan Kardec, né, codificou, foi o codificador dessas mensagens de mais de 200 irmãos de alta espiritualidade, de alta hierarquia espiritual, para trazer para nós as mensagens atemporais, meus irmãos. Então, o Consolador prometido, o fruto espiritual que nasceu então da Revolução Francesa, olha só. Então Emmanuel narra que chegou o tempo, como consta lá no capítulo, que chegou o tempo que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador, de acordo com suas elevadas promessas que ele fez quando encarnado. Então apelos ardentes são diretos ao Divino Mestre pelos gênios tutelares do povo terrestre, como narra ali Emmanuel. Então, no dia 3 de outubro de 1804, nasce então Allan Kardec, um dos mais lúcidos discípulos de Jesus, como narra Emmanuel, com a sagrada missão de abrir o caminho para o Espiritismo. E, meus irmãos, falando em Revolução Francesa, eu não tenho como deixar de mencionar também um movimento que nasceu justamente no Iluminismo, o movimento que nasceu na Inglaterra, já com todos esses pensamentos iluministas e todos os ideais da Revolução de liberdade, igualdade e fraternidade, que neste momento então de trevas, até um pouco antes do start da Revolução Francesa, vários pensadores fizeram parte de uma associação que eram os maçons, a maçonaria, que esse conceito não é muito divulgado e hoje em dia e naquela época era uma associação totalmente secreta, em razão do absolutismo, em razão das condenações que nós já estudamos, mas justamente ele pregava a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Alguns estudiosos, dando uma certa razão para ele, sim, por que não,
distanciou os franceses da religião, os franceses da espiritualidade. Mas na realidade, meus irmãos, todos os pensamentos iluministas, como eles eram livres pensadores, eles não aceitavam, por ser livres pensadores, especuladores da verdade, por acreditar num Deus antropomórfico, espelhado numa figura humana, vingativo, nos dogmas, porque eles eram livres pensadores. E esses pensamentos eram justamente antes do advento da doutrina espírita. Então nós não podemos pensar como hoje, que nós temos toda essa oportunidade de estudar o Espiritismo, que o Espiritismo, a doutrina espírita abre a nossa mente. Eles não tinham na época essa oportunidade. Então eles se basearam justamente e se calcaram justamente na ciência e na filosofia. Porque na época eles não tinham o apoio da religião. Mas a maçonaria, cumpre destacar, sempre nos seus ensinamentos, ele atribuía a Deus ao ser incriado, ao grande arquiteto do mundo, ao grande arquiteto do universo, sem uma definição para não entrar nas questões religiosas. Então, os iluministas tinham toda a questão de religiosidade quando falamos do Criador incriado. E depois, estudando, foram cada vez mais aprimorando os sentimentos religiosos, os sentimentos de dever à pátria e à família. Então tudo isso nasceu, todas essas iniciativas, essas organizações, nasceram justamente desses movimentos, meus irmãos. Desse movimento, desse período de trevas, do absolutismo, veio o advento do iluminismo, desses outros pensadores, dessas escolas filosóficas que atuam até hoje justamente na libertação das consciências, meus irmãos. E toda essa organização mundial, que é a maçonaria, que hoje ela deixou de ser secreta, passou somente a ser discreta pela sua tradição, pela tradição que envolve, ela é apenas discreta, mas não secreta. Eles estudam todos os pensamentos socráticos do conheça-te a ti mesmo. Além disso, a valorização de Deus, a valorização justamente da família e da pátria. E tudo isso iniciou-se nesse período dos iluministas. E isso também incentivou justamente o movimento da independência americana e depois teve reflexos aqui no Brasil. Porque os filhos dos imperadores, quando foram estudar na Europa, também tiveram acesso a esses estudos, essas reflexões e retornaram para o Brasil com um sentimento republicano e de independência. Então, olha só como as coisas se encaixam, meus irmãos. A providência divina sempre está nos amparando. Mas vai depender do quê? Vai depender do nosso aprimoramento e das nossas condições morais e espirituais para absorver todos os ensinamentos e colocar em prática. E pensando nisso, nós aqui colocamos para vocês a questão 791 do Livro dos Espíritos. Todas as respostas nós podemos encontrar no Livro dos Espíritos. E o resumo de hoje diz justamente isso, olha só. A civilização se depurará um dia, quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor. Olha que mensagem interessante, rica na essência, justamente, que traz o capítulo de hoje, que faz uma correlação entre as novas ideias propagadas pelo iluminismo, assim como esse desdobramento nefasto
da Revolução Francesa e das guerras napoleônicas, né? Procurando mostrar que os acontecimentos científicos e literários ocorridos no século XIX tiveram seu movimento embrionário nos acontecimentos europeus no início da Idade Contemporânea. Apesar, então, das grandes perdas humanas, né, infelizmente, sobre a dor, um grande esplendor cultural e muitas transformações, meus irmãos, estavam prestes a acontecer, que iriam justamente modificar os rumos não só do próprio continente, mas da cultura e da economia mundial. Este é o gancho que eu quis trazer para a próxima aula da Rita. Justamente depois de todos esses movimentos, muitos nefastos, né, da guerra, do sangue, dessas mortes, vem justamente uma época melhor culturalmente, dessas transformações e as modificações do rumo, não só do próprio continente francês, mas justamente da cultura e da economia mundial. Então, meus irmãos, me despeço de vocês com a reflexão de hoje, né, com essa imagem linda aqui de Jesus abraçando esse continente que, infelizmente, diante das escolhas, tem muito ainda a resgatar. Então, meus irmãos, muito importante compreendermos, então, o passado. Então, aprendermos com o passado para, então, errar menos no presente e ter um porvir. Como nós colocamos o texto no início, tem um porvir. Narrado no início, muito bem colocado por Emmanuel, justamente a caminho da luz. Então a Revolução Francesa nos ensina que os grandes movimentos da história não são obras do acaso, não, mas resultam da interação entre o plano espiritual e a humanidade encarnada. Portanto, quanto aos ideais do Cristo, se eles são seguidos, haverá sempre um progresso. Mas, quando eles são abandonados, haverá muito sofrimento e muita dor. Que Jesus nos ilumine e guarde hoje, amanhã e sempre. Ficam todos com Deus. Até uma próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.